Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em conversar com a doutora Tatiane Stevanato, ela que é nutricionista e empreendedora. Doutora, que legal que você está aqui, muito obrigada pela sua presença. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Doutora, quem é Tatiane Stevanato, em primeiro lugar, e por que você decidiu escolher a nutrição para se dedicar? Tatiane é uma mulher batalhadora, idealizadora, sonhadora, sonha e faz de tudo para realizar o sonho. E eu escolhi a nutrição porque eu vivi na pele a transformação que a nutrição fez na minha vida e a qualidade de vida que eu quero ter futuramente. Para viver bem, para ter uma boa vida, a nutrição é essencial. Sim, você tem 2 filhos, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, ela estava me contando uma história fantástica, seus filhos são esportistas. Sim, sempre fizeram esporte, eu sempre priorizei que eles fizessem esporte desde cedo, para que não ficassem com tempo ocioso. Eu sei que o esporte cria uma disciplina que outras situações não criariam, então eu quis que eles fizessem esporte desde cedo. E aí você seguiu para nutrição esportiva. E aí foi que eu segui para nutrição esportiva, me encontrei na nutrição esportiva, é uma área que eu gosto bastante. Explica pra gente como funciona, como é seu primeiro atendimento, o que você prioriza e qual a diferença da nutrição para nutrição esportiva, o que você observa numa pessoa. A nutrição, ela tem várias áreas, vários segmentos. A nutrição esportiva, ela pega a parte mais de quem pratica atividade física, seja um atleta profissional ou um atleta amador. A gente tem que trabalhar em cima do objetivo do atleta, se é desempenho, se é força muscular. E isso é um conjunto de situações que a gente faz a gente aborda durante a consulta para que o atleta alcance o seu objetivo. Qual é a maior dificuldade das pessoas, doutora, quando elas começam uma dieta? Dificuldade de seguir a dieta, de ter disciplina, de focar no objetivo, de ter ajuda de pessoas que estão por perto. Então, isso é algo que, se a pessoa não treinar a sua mente para ter uma disciplina, para querer fazer acontecer, aí ela encontra bastante dificuldade pelo caminho. Para você, quando você começou a sua dieta, antes de se formar em nutrição, como é que foi? Não foi fácil, eu decidi, um dia eu acordei, resolvi que ali eu iria começar a mudar minha vida, algo que já estava me incomodando, e pedi ajuda dos meus familiares, falei, vamos caminhar junto? Vocês vão comigo? Mudei minha dieta, foquei todos os dias pensando no resultado que eu poderia ter, o objetivo que eu queria alcançar, e fui levando até nunca mais voltar ao que eu era antes. E aí você decidiu, então, seguir sua vida e se formar em nutrição? Sim, porque eu vi que a nutrição era fundamental para essa transformação na vida das pessoas, sendo atleta ou não sendo atleta. No geral, todo mundo precisa ter uma qualidade boa de vida. E a nutrição é o pilar, é a base para isso. A nutrição tira as pessoas daquele modo automático de Tira a vida. pessoa da zona de conforto. Ele faz com que você queira se superar todos os dias. Mas precisa de disciplina, igual no Muito. esporte. Muito, porque a disciplina é quem faz você chegar no seu objetivo. Muitas vezes a gente não vai ter motivação, você não acorda motivado todos os dias. Então a disciplina te leva onde a motivação não te leva. Muito bom, essa frase é ótima, doutora. Sim. Difícil colocar em prática, né? Sim, muito difícil. E esse suporte, né? Como que é o seu suporte profissional? Como é que você incentiva os seus pacientes? O meu suporte, a minha consulta começa já antes mesmo do paciente passar comigo. Então, eu peço que o paciente preencha um formulário, um pré-cadastro, né? Para que ele me conte qual o objetivo, quem é, qual a rotina dele, para que eu possa conhecê-lo mais profundamente. Peço que me envie os exames de sangue, porque eu preciso saber como está a parte, né, dos exames laboratoriais daquele paciente, para que eu já chegue na consulta sabendo como eu vou abordar aquele paciente, qual estratégia que eu vou usar.
Então, esse é um diferencial da minha consulta. Eu começo antes. Eu priorizo o antes. Então, chegando na consulta, eu vou ter um tempo maior para conversar, para o paciente se abrir, para me contar, para a gente conversar, bater um papo, para que ele se sinta acolhido, né? A consulta é para que eu possa escutá-lo, ouvir quais são os seus desejos, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar. É uma anamnese da vida inteira. É uma anamnese da vida inteira, praticamente. Muitos se abrem, desabafam, né? A alimentação está ligado muitas vezes com a parte das nossas emoções. Se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Se a gente não dorme, a gente come. E tudo que tem pela frente, né? Sem raciocinar. Tudo que tem, sem raciocinar, no automático. A gente não tem aquela percepção, né? E a percepção a gente vai criando com o hábito. A gente molda, a gente educa a nossa mente, nosso organismo, e isso faz com que a gente consiga ser algo sustentável. Sim, tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho, aos poucos. E aceitando os erros do dia a dia aceitando também, né? os erros. Deslizes. Errei, deslizei, não tem problema, no dia seguinte eu volto. Essa é a consciência que a pessoa tem que ter. Muitas vezes você erra hoje e desiste. Eu errei, não vou conseguir, joguei tudo pro ar. E não é assim. Geralmente é o perfeccionista, o perfil da pessoa perfeccionista. Exato, que não aceita errar. Não aceita errar, ele quer o resultado para ontem. E não é assim. A gente tem que ir construindo, criando um novo hábito, né? Nosso organismo é adaptável. Então, é aos poucos. Bem, como você falou, tijolinho por tijolinho. Errou, levanta. Caiu, volta. Não tem problema. O importante é não desistir, porque no final vai ser gratificante. Então, eu sempre falo, não desista. Não para pela metade, continua. E o ambiente, as pessoas com quem a gente convive são muito importantes. Muito. O que você diria para uma família que tem alguém que esteja fazendo dieta? Uma família com um membro, né, que esteja ali tentando emagrecer? A família é fundamental para o sucesso daquela pessoa. Porque é o ambiente que você vive. Não adianta mudar. Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso. Quando a família caminha junto, quando todos estão se ajudando, se apoiando, dificilmente não vai ter sucesso. Dificilmente aquela pessoa não vai conseguir. Porque todos, você muda o hábito de uma casa, você muda o hábito de uma família. Primeiro que tomar uma decisão vai resultar e refletir na vida de todos os outros dentro daquela casa. Então é primordial a ajuda, o companheirismo. E quando você vê que a pessoa está triste, a pessoa está com dificuldade, dá uma força, dá uma palavra para ela, incentiva, fala que ela vai conseguir. Palavra tem poder. Então é fundamental que você ouça, você vai conseguir. Que você acolha, que você incentive. Que você acolha. Exato. Você viveu isso na sua família e decidiu fazer uma transição de carreira absoluta. Sim. E você começou usando as redes sociais, verdade? Você Verdade. me contou isso aqui nos bastidores, queria que você dividisse aqui com quem está ouvindo, com quem está assistindo o nosso podcast. Verdade. Quando eu senti a necessidade de ajudar os meus filhos na parte da alimentação, eu comecei a pesquisar. Primeiro fui no Google, aí eu entrava no site de algum profissional da área da saúde, nutricionista, médico, até fisioterapeuta. Eu pesquisava tudo o que eu pudesse acrescentar de informações para que eu pudesse ajudá-los. Então, o que eu fiz? Eu entrava, pesquisava, se era um assunto muito pertinente, que eu gostasse daquele assunto, automaticamente eu passava a seguir aquela pessoa no Instagram. E aí, com isso, eu fui consumindo muita coisa, usei as redes sociais para me acrescentar informações preciosas que fizeram toda a diferença lá no início, que me incentivaram a procurar a faculdade e me especializar na nutrição. Então, eu deixei de consumir assuntos que não estavam me acrescentando, que estavam fazendo eu perder meu tempo para consumir informações, assunto, pessoas, conteúdos de pessoas que realmente estavam me acrescentando naquele momento que eu tanto precisei de informação. Edificantes, valiosas. Me edificando, exatamente. Foram informações muito boas, essenciais. Eu sempre falo assim, se eu puder dar um conselho, se você pensa em ir para uma área, começa a seguir pessoas daquela área.
para você ir aprendendo, para você já começar com um passo na frente, para você estar à frente de outro. Então isso foi muito bom para mim, porque eu já comecei a faculdade já sabendo muita coisa. Esse é o lado maravilhoso da internet, quando você sabe usar, você não fica vendo besteira, Você né? tem que saber usar. A internet está ali para você consumir conteúdo que vá te acrescentar, que vá fazer diferença na tua vida. E não perder tempo com bobagens, porque o tempo está passando e você não está trazendo nada de bom para si. Concordo plenamente, plenamente. E como você utiliza a nutrição para transformar também a parte emocional dos seus pacientes? Porque a gente pode dizer isso, que a nutrição ela é capaz de transformar até essa parte psicológica Com da pessoa? certeza, com certeza. A gente pode dar um exemplo fácil, a estética. Sim. Você não está se sentindo bem, você está triste porque não entra naquela roupa, você quer usar e você não consegue, não sabe por onde, e a nutrição vai fazer essa diferença na sua vida. A nutrição vai te transformar para que você consiga usar aquela roupa que você tanto gosta. Então, uma das partes que mexe com a emoção das mulheres é a parte estética. Você caber naquela calça. Você quer se olhar, você quer estar bonita. E quem vai te trazer isso? Quem vai te trazer aquela parte estética que você deseja? A nutrição, a sua alimentação. Não é só o treino, não adianta treinar e comer tudo errado. É um complementa o outro. Eu posso dizer que 80% vem da tua alimentação. Os outros 20% é a tua atividade física. Uhum. A gente pode falar também de um atleta, né, que precisa ter força ali para fazer determinado exercício, e aí entra a suplementação. Sim, uma das vezes que eu mais me empolguei quando eu estava pesquisando sobre alimentação foi porque eu assistia, vou dar o exemplo do meu filho mais velho, eu assistia um jogo dele e a gente sabia que o potencial dele de explosão, de corrida, difícil alguém alcançá-lo em quadra. E aí eu pensava, tinha dia que ele estava cansado. O que eu poderia dar para ele? Para esse cansaço, para melhorar o desempenho dele na quadra. E aí eu pesquisava, tá, então o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Ótimo. Então é o carboidrato que ele vai comer antes de um jogo. Então eu fazia todo o esquema lá para que ele tivesse a alimentação perfeita para o desempenho dele. Chegava na hora do jogo, não tinha aquele cansaço. E aí eu pensava, acertei. Então, realmente, é esse substrato que um atleta precisa para o seu desempenho. Então, tá, agora o pós-treino, aquela dor muscular, aquela fadiga extrema. Então, aí a gente vai priorizar uma proteína. A gente vai entrar com uma suplementação de creatina. Mas não é qualquer proteína, justamente. Não, é uma ótima proteína, uma proteína de valor biológico bom, né? Um frango, um whey protein, de repente. Então, assim, você vai moldando de acordo com a rotina da pessoa, com os gostos da pessoa, com o que ela faz. É muito individual. Qual proteína eu vou usar, o que eu vou te dar. Então, assim, e a suplementação é um complemento disso tudo. Então, tudo que eu fui aplicando, eu fui vendo resultado. Então, isso foi o start, assim, para eu entender que realmente um atleta, para ele alcançar o seu objetivo, ele precisa de uma boa alimentação. A alimentação é tudo, né? A alimentação na vida é de tudo. uma pessoa, acredito muito nisso. Sendo atleta ou não, falando no geral, para tudo. A alimentação é a base. Influencia nos hormônios, no humor, na parte psicológica, em tudo. E você começou ali a faculdade, voltando à sua história, você começou a faculdade e já fez a pós-graduação. Sim, como eu já tinha uma faculdade feita antigamente, eu consegui fazer a faculdade de nutrição e incluir já uma pós-graduação junta. Então eu fiz uma primeira pós-graduação, que eu achei pertinente na época, fiz uma segunda, que também achei fundamental para os meus atendimentos, e a terceira, que é a nutrição esportiva, que foi aonde eu realmente pude já conhecer um pouco de tudo e entender que eu gosto da parte da educação esportiva, não adianta, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é o que eu me interesso, acho extraordinário a disciplina de um atleta, o brilho no olho que ele tem quando ele alcança um objetivo, então por isso que eu cheguei na nutrição esportiva. Essa disciplina do atleta,
ela pode ser colocada em prática também no empreendedorismo, verdade? Sim, sim. A gente, para tudo, você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue chegar onde você quer, né? Porque vai ter vários obstáculos no meio do caminho, para tudo. Seja um atleta, seja um empreendedor. A gente tem diversos obstáculos. E como que a gente enfrenta esses obstáculos? Com a disciplina. Você tendo disciplina, você consegue enfrentar. Você treina a sua mente. Você o tempo todo está pensando, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá. E aí é dessa forma que você consegue alcançar seu objetivo. Você ultrapassando os obstáculos por causa da sua disciplina. Então a disciplina é treinável, você treina a sua mente a ter disciplina. Sim, ouvi uma frase que é: o seu sonho merece a sua disciplina. Exato. E é É muito isso. real. E é muito real. Você sonha, você idealiza, mas como você chega lá? Como que você realiza esse sonho? Tendo Exato. disciplina. E você teve muita disciplina, porque em 5 anos, verdade, você conseguiu construir essa carreira linda. Foi. Como é que foi esse começo? Você abriu o seu consultório, você começou a atender online, como é que Quando a foi? gente sai da faculdade, você sai meio perdido. Então você foca, você tem que ter muita clareza da onde você quer chegar, o que você quer fazer, começar a ir atrás, fazer contatos. E para mim, o mais legal foi que quando eu saí da faculdade, eu já tinha paciente para atender, porque foram por indicações. Então, como as pessoas já sabiam que eu já estava vivendo da nutrição há um tempo, eu já saí da faculdade com alguns pacientes me procurando. E quando eu perguntava, como você me achou? Ah, foi tal pessoa que indicou. Como você chegou até aqui? Foi tal pessoa que me indicou. Então, isso também me fez criar cada vez mais coragem e me dar mais certeza de que eu estava no caminho certo. Quando você tem um paciente que vem por indicação, você pensa, então eu estou no caminho certo. Porque se outra pessoa veio, gostou, aplicou o que eu propus e indicou para outra pessoa, é porque Obteve resultado. obteve resultado e é porque eu estou entregando o que a pessoa está querendo. Qual a importância desse seu atendimento totalmente personalizado, doutora? Porque eu acho assim, a pessoa tem que se sentir em primeiro lugar acolhida. Não pode ser aquela consulta robotizada, automatizada, em que eu tô de cabeça baixa, a pessoa fala o que ela quer e rapidamente eu resolvo e dispenso. Eu acho que a pessoa acolhida, ela se sente em casa, ela se sente mais disposta a colocar o proposto em prática do que se não for dessa forma. Então, do mesmo jeito que eu gosto de ser atendida por um profissional da área da saúde, é o que eu passo para um paciente meu. Então, tudo isso, no final das contas, faz a diferença, faz com que a nossa troca não seja apenas de um profissional para um paciente, seja uma coisa mais com empatia, mais escuta. E é isso que eu acho que muita gente procura na hora que você quer, que você tem um objetivo, principalmente para a sua saúde. Você quer escuta, você quer alguém que te acolha. E é isso que eu proponho, que eu procuro passar para os meus pacientes. Excelente. Tem algum caso que tenha marcado já a sua trajetória? Alguém que você tenha transformado o corpo de uma maneira absurda que você possa contar aqui? Tem uma paciente minha bariátrica que veio com os exames bem alterados, falta de vitamina, falta de mineral, e mesmo fazendo a bariátrica ainda tinha que perder um pouco de peso, tinha que se movimentar para que o organismo voltasse a funcionar, estômago, intestino. E depois de 2 meses de acompanhamento, ela voltou, repetimos os exames todos normalizados, cabelo crescendo, que é um problema também de um bariátrico, né? Sim, cai muito cabelo. Cai muito cabelo. Então, cabelo crescendo, exames todos normais, emagreceu o quanto foi proposto na época. Ela falou para mim assim, doutora, eu fico desesperada o dia que eu não vou na academia. Então, É assim mesmo. a gente pensa, É uma dependência boa. a gente pensa, consegui, chegou onde eu queria. E é Então, muito assim, satisfatório. é satisfatório, porque você vê aquela pessoa chegando feliz no seu consultório, com o resultado proposto. Então, assim, não tem nada melhor. E é aquilo que eu falei, uma pessoa de casa que tem a mudança
todos os outros automaticamente acabam mudando. Principalmente ela, que era quem fazia comida. Então a filha mudou, o marido mudou. Então todo mundo acaba se beneficiando. Então isso é gratificante. Você falar, ela conseguiu, você mudar um exame de sangue, algo, uma alteração que pudesse mais para frente prejudicar, não tem preço. Não tem. Se transforma a vida, o futuro da pessoa. O futuro da pessoa. A qualidade de vida, a pessoa vem feliz. Ela fica mais alegre. Sim. Agora, doutora, como é empreender na nutrição? Você como nutricionista, empresária, como é que é a sua rotina? Como é que você dá conta de tudo? Redes sociais, como é que é tudo isso? Eu que faço tudo, eu que cuido das redes sociais, do meu consultório. No início foi bem difícil conciliar, depois que você pega um pouco de prática, você já fica no automático. E o empreendedor, ele tem um conjunto de ações. Então a gente precisa ser proativo, organizado, resiliente, ter autoconfiança. Então você tendo esse conjunto de ações na sua vida, reflete nos teus negócios. Então, mas não adianta se alimentar mal, né? Não adianta. Não adianta, a alimentação é o combo. E dormir mal também, ter maus hábitos. Dormir é primordial, o seu sono tem que ser reparador. Sim. Eu sempre falo, de 7 a 8 horas de sono é reparador. No dia seguinte você acorda novo para fazer tudo o que você está proposto a fazer naquele dia. Sim. Então, se você tem uma noite mal dormida, você não tem no dia seguinte você não tem um bom rendimento. Então o sono é primordial e faz parte do combo também. Não adianta só se alimentar bem. Tem que beber água suficiente e ter um bom sono reparador. Sem dúvida. Qual o maior desafio para você como nutricionista hoje? É o paciente que não se encaixa? É a parte mais burocrática da sua empresa? O que é o mais difícil hoje? O mais difícil é o paciente que não acredita que é possível. Então, para você moldar aquele paciente, a mente daquele paciente, fazer ele entender que sim, é possível, é a parte mais difícil, mas a gente consegue, né? Com o tempo, nada do dia para a noite, é aquilo que eu falo, a gente leva uma vida para construir hábitos ruins. Não é da noite para o dia que a gente vai construir hábitos bons, então é com o tempo. Então a gente tem que sempre estar atrás do paciente. Eu tenho uma frase que eu coloco no meu site, que é: eu caminharei junto com você. E é real. A pessoa pode me chamar o horário que for, eu dou o meu WhatsApp particular, porque eu acho fundamental ter essa ajuda. Sim. O que eu faço agora? Exato. Tô no supermercado, preciso comprar algo. Vai servir para mim? Posso encaixar no meu plano alimentar? Aí eu falo, manda foto. E eu te respondo. Sim, não, vamos encaixar tal horário. Então, assim, eu estou caminhando junto. Não tem motivo para você desistir. Sim. E é um desafio também para quem não busca informação, porque a indústria alimentícia está aí para dominar a gente, não tem nem o que falar. É uma lavagem cerebral. Então, assim, se você tiver um pouco de consciência, você não cai no que a indústria te oferece. Nas armadilhas. Nas armadilhas. Dos rótulos. Você não cai, porque você já está com a mente aberta, você já está com o olho aberto, você já entende o que é bom e o que é ruim para você. E cada um é cada um, cada organismo é um organismo. Não adianta você achar que a dieta de uma pessoa ou aquela dieta que está na internet vai servir para você. Nunca. O pior erro é você fazer uma dieta de internet. É frustrante, não é sustentável, não é para você. E aí você vai achar que você não consegue por causa disso. E muitas vezes vai te desistir de um caminho que você ia conseguir. E tem os modismos, né? O jejum intermitente. Será que todo mundo pode fazer jejum? Jejum é excelente, mas não é para todo mundo. Exatamente. E isso cabe para qualquer dieta. Não é para todo mundo. Nunca um planejamento alimentar vai ser igual ao outro, jamais. Envolve tudo na tua vida. Aquilo que nós conversamos sobre as emoções, sobre os teus exames, sobre a tua cultura, o que você está acostumado, sobre a dinâmica da tua casa e da tua vida. A genética. A genética, ela não é um destino. Eu sempre falo isso. A epigenética está acima da genética, porque você pode silenciar os seus genes. O que é epigenética? Para quem está ouvindo e não sabe, explica pra gente. Epigenética epi é acima da genética. Então vou dar um exemplo. O que vai determinar a sua genética é qual é o teu estilo de vida, é o que você consome,
é o que você faz, é o ambiente em que você vive no geral. Você pode ter nascido com um gene pré-determinado por uma certa doença, mas você também pode silenciar ele com os teus hábitos de vida. Então, muitas pessoas falam, ai, é genética. Não, não é assim. Não é, genética não é o que vai determinar. Você tem escolha. Você tem escolha. Se você trilhar o caminho certo, aquele genzinho ali não vai se manifestar. A própria Mayra Card, né, de quem eu sou muito fã, que a Mayra é uma pessoa incrível, ela fala, eu tive um câncer e mudei o rumo da minha vida. Um câncer, eu acho que de tireoide. É isso, você saber, muito importante, quem tem a possibilidade de fazer um teste genético, você sabe como você nasceu. E você pode aprender como moldar isso. Então, você muda o percurso da sua vida a hora que você quiser. Não se conforme. Não se conforme, não aceite, a sua genética. Não aceite, porque é extremamente moldável. Você pode muito bem silenciar a tua genética e ter uma vida excelente sempre. Sem, de repente, manifestar aquela doença. Né? Então, eu sempre falo, não fica falando que é tua genética. Vamos mudar isso daí. Muito bom, muito bom. Que mensagem você passaria para quem está começando uma dieta hoje? Para quem está ouvindo o podcast, uma mensagem de incentivo para a pessoa não desistir? Seja firme. Tenha em mente o teu objetivo, aonde você quer chegar. E que lá no final vai ser gratificante e você vai pensar, por que eu não fiz antes? O resultado da mudança de alimentação, de uma reeducação alimentar ou de uma dieta específica é gratificante. Então eu posso te garantir, vivenciei isso na pele, que a mudança é real. E como foi a sua mudança? Perda de 18 quilos. 18, doutor. 18 quilos eliminados em um ano, com apenas uma mudança de alimentação, uma reeducação alimentar e atividade física. O combo dos dois me fizeram perder 18 quilos. E foi difícil? No início foi, porque eu tive que enfrentar as pessoas oferecendo alimentos que mexiam comigo. Então, quando você está fazendo uma dieta, vai aparecer pessoas te oferecendo. Isso é fato. E aí você tem que ter firmeza e ser persistente em negar e falar, não, hoje eu vou sofrer um pouquinho, mas amanhã eu vou sorrir, porque eu vou conseguir alcançar meu objetivo. No futuro eu vou agradecer. No futuro eu vou agradecer, e isso é muito real. Para quem quer e acredita, é muito real. Todo mundo é capaz. Sem dúvida. Falando em futuro, o que você planeja para você, empresária, você como empreendedora, na sua trajetória como profissional? Eu acho que como profissional da área da saúde, eu penso futuramente uma clínica multidisciplinar, porque hoje eu vejo o quanto a nutrição está entrelaçada com as outras áreas da saúde. Então, eu preciso de um psicólogo, um terapeuta, eu preciso de um endocrinologista, um gastro, um educador físico. Então, esse combo é o que eu quero ter numa clínica futuramente, porque eu acho que o paciente que tem que procurar diversos profissionais acaba se perdendo no meio do caminho. E quando ele está num local, um único local que oferece tudo isso a ele, é muito mais fácil dele aderir o planejamento e a estratégia proposta. Sempre voltado para o esporte. Sempre voltado para o esporte. Sem perder essa sua veia, né? Esportiva, uma família de esportistas. Sem perder, porque é maravilhoso, é muito bom. É maravilhoso. Que mensagem você quer deixar aqui para quem está ouvindo? Uma mensagem geral para quem empreende. Que tenha disciplina. A mente do empreendedor muitas vezes vai ter diversas pedras no caminho, mas confia, persiste, que a gente consegue alcançar o que a gente quer. A gente consegue chegar no nosso objetivo final. Empreender é isso. Você tá altos e baixos e nunca desistir. Doutora, deixa suas redes aqui pra gente te seguir, por favor. @doutora.tatinutri. Lá o meu Instagram tem todas as informações, compartilho o meu dia a dia. Tem um link de informações sobre o meu tipo de consulta, tudo que eu ofereço, bem explicadinho. Muito bom. Doutora, foi um prazer enorme te conhecer. Já quero passar com você, vou fazer várias perguntas aqui que eu não vou gravar, tá bom, gente? Obrigada pela sua
presença mais uma vez. Fiquei muito feliz de poder vir falar um pouco da minha trajetória e que sirva de grande valia para quem estiver assistindo. Eu que agradeço, mais uma mulher, uma empresária maravilhosa aqui que trouxe muitas informações sobre nutrição, que você volte sempre para a gente agregar ainda mais aos nossos ouvintes, toda certeza. Telespectadores, a toda a nossa audiência. Obrigada. Tatiane Stevanato é o nome dela, ela é que é nutricionista e empresária. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.